Então, bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Essa é a nossa primeira aula sincrônica, né, da disciplina de cultivo de algas. Essa disciplina faz parte do curso de graduação em engenharia de pesca do IFES Campus Piúma. E temos a presença aqui da Kevly, do Paulo, do Eric, da Lavinha. Eu sou o professor Tiago HB, vocês já me conhecem, né, da disciplina de introdução à engenharia de pesca. E vamos juntos dar início nessa disciplina, tá? Para que a gente consiga chegar ao final da disciplina e vocês poderem aprender, né? Conhecer melhor sobre esse mundo das algas marinhas, né? Que a gente falou lá na disciplina de introdução que era uma das alternativas, uma das possibilidades, né, de atuação dos profissionais em engenharia de pesca é o desenvolvimento e exploração sustentável, né, desse recurso pesqueiro. Beleza, gente? Eu queria perguntar para vocês inicialmente, a gente começar a aula, o que vocês, qual a expectativa de vocês para a disciplina, o que vocês desejariam, né? O que vocês acham como é que vai ser a disciplina? Se vocês puderem falar aí para a gente começar aí nesse diálogo, por favor. Olha, professor, eu tenho bastante curiosidade do por exemplo, o que você pode fazer com algas, né? Tipo, eu vi aquele seu vídeo de introdução de 3 minutos lá falando sobre um pouco das algas, vi que pode comer, é uma coisa que eu não tenho noção, não sei nem como é que seria o gosto de uma alga também, assim. Uhum. E eu queria saber do senhor se tem prática, né, também dessa aula, dessa disciplina. Uhum. Sim. Vamos lá, você vai comer sim, tá, Kelly? Um pouquinho. Acho que é bacana vocês experimentarem, né, para sentir mesmo o gosto. Tem várias espécies que podem ser, a gente pode se alimentar delas e tem outras que não podem, né, porque tem algumas que possuem grande quantidade de toxinas, né, então elas não são possíveis para alimentação, mas podem ser utilizadas para outros fins, né. E quanto às práticas, né, eu vou falar mais agora na frente, né, um pouquinho sobre as práticas. Nós temos 20 horas de prática dessa disciplina, né? Então, são 40 horas de teórica e 20 horas de prática. E aí a gente tem que promover essas práticas até o final do semestre, né? No caso, até março de 2022, né? Essa disciplina vai até março de 2022, tá? São 60 horas, e aí a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, tá? A gente vai trabalhar a parte teórica, né? Agora no mês de outubro, no mês de novembro, vamos trabalhar a parte teórica. E aí, a partir de novembro, dezembro, eu vou estar fazendo algumas práticas com vocês, sim, tá? Eu vou falar aqui quais são e tudo mais, mas a gente vai ter prática sim, tá bom? Então, as práticas, parte delas vão ser presenciais, né, com todo mundo junto, e parte dela eu vou deixar uma atividade para que vocês façam a prática indo lá na praia, coletando as algas de forma separadamente, tá, Eric? Então, eu vou deixar alguns exercícios para vocês realizarem, né? E aí, alguns momentos eu vou com vocês, a gente mantendo o distanciamento, todo mundo usando máscara, e a gente vai fazer de forma presencial, né? Para ensinar vocês como é que se faz, e depois vocês vão estar fazendo de forma mais independente, tá? Beleza? Mas alguém quer falar um pouquinho aí, gente? Quais são as expectativas da disciplina? Se tem alguma dúvida, assim, já de forma mais geral? O que vocês acham, né? Assim, se vocês já tinham estudado alguma coisa sobre algas, alguém?
Isso, a gente vai incluir as microalgas, né? No caso, a gente essa disciplina ela tinha 45 horas, né? No primeiro momento, né? Nos primeiros anos, né? De engenharia de pesca, ela tinha 45 horas. Aí a partir de 2000 e acho que foi 2018 ou 19, se eu não me engano, a gente refez, né? A ementa, o projeto do curso, e aí incluiu as microalgas e aí colocou mais 15 horas para essa parte de microalgas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho na unidade 3 sobre cultivo de microalgas, etc., sobre esse ramo aí, tá bom, Eric? Então, beleza, gente, né? Qual o objetivo da disciplina, né? É fazer com que vocês conheçam, né, os principais grupos de algas, tá? A importância ambiental, ecológica, econômica, tecnológica, e possibilitar a aplicação dos métodos e técnicas de cultivo nos diferentes sistemas de criação em pequena escala. Então, gente, o propósito da disciplina principal é justamente fazer com que vocês conheçam sobre as algas, né? Porque muita gente não conhece, desconhece o que é esse recurso. Então, realmente, as algas são um recurso pesqueiro extremamente importante, certo? E a gente precisa conhecer, né, essas dimensões ambientais, ecológicas, tecnológicas, sociais, para que a gente consiga desenvolver uma exploração sustentável desse recurso, porque a gente só cuida, né, a gente só explora aquilo que a gente conhece, tá? Então, isso é bem importante, vocês, a partir desse primeiro momento, começar a estudar, começar a pesquisar sobre algas marinhas, né? Fazer esse levantamento para vocês terem mais informações e, a partir disso, a gente conseguir fazer com que vocês, de fato, compreendam o assunto e coloquem em prática, né, a partir das práticas de cultivo, né? A gente vai passar para vocês algumas técnicas de cultivo de algas marinhas e seria interessante que vocês já soubessem, né, essa base para avançar nesse conteúdo, tá? Então, a gente vai tentar promover algumas práticas, né, a gente de cultivo aqui em Piúma, né, principalmente em Piúma, né, a gente tem a Ilha dos Cabritos como uma base experimental que a gente sempre realiza cultivos lá nessa ilha, tá? E a gente tem a possibilidade, né, de passar para vocês esse conhecimento, porque eu tenho uma certa experiência, né? Na minha graduação, eu estudei e eu estagiei numa associação que cultiva ainda algas marinhas lá no Ceará, tá? Então, em 2006, né, eu entrei na graduação em 2003. Em 2006, eu já comecei a estagiar com essa associação, aprendendo a cultivar algas com eles, né, lá em Flecheiras, lá no Ceará, que é a Associação de Produtores de Algas de Flecheiras e Guajiru, a PAFG. E depois eu entrei na assessoria técnica do Instituto Terra Mar, que é uma ONG que presta assessoria de extensão a essa comunidade, né? E eu continuei trabalhando lá até 2011, né? Então, eu trabalhei lá de 2006 a 2011, e 2012 eu vim para cá, para o IFES, né? Eu passei no concurso, e tenho essa bagagem de experiência, né? Então, assim, eu tenho uma certa experiência, então é bacana que eu vou poder falar para vocês aquilo que eu vivenciei, né? Aquilo que eu, de fato, eu aprendi na prática. E isso eu aprendi, de fato, na prática, porque eu não tive essa disciplina de cultivo de algas na minha graduação, gente, tá? Lá atrás, né, não tinha essa disciplina. Então, eu tive que aprender na prática, né, no conhecimento empírico, na extensão pesqueira, lá com o pescador, com o aquicultor, com o pessoal da ONG. Tá? Então, eu tive esse aprendizado de forma mais empírica, mais prática. E, é claro, eu fui estudando, fui lendo, né, fui me aprofundando. E em 2012, né, assim, quando eu assumi a disciplina de cultivo de algas aqui na engenharia de pesca e sou professor até hoje, né? A gente desenvolveu alguns projetos, a gente realizou alguns cultivos lá na Ilha dos Cabritos, então a gente tem uma certa também experiência, então eu vou poder passar para vocês isso, para que vocês possam assimilar isso e desenvolver, né, algum método de produção de algas, principalmente de macroalgas, tá, gente? A minha experiência, principalmente de macroalgas, a gente não tem laboratório para micro ainda, e com essa pandemia, né, a gente deu uma freada em
atividades lá no IFES, e a minha ideia é que a gente consiga, de fato, criar um laboratório, montar um laboratório de cultivo de microalgas. Então, isso é mais para o futuro, tá? E aí a ideia também é que vocês conheçam esses fatores biológicos, né, genéticos e químicos que influenciam no desenvolvimento das algas, né, porque é importante vocês entenderem a complexidade da ecologia das algas marinhas, né, entender quais são os fatores que influenciam no crescimento, né, porque se a gente vai pensar no cultivo de algas, a gente vai ter que estabelecer critérios e parâmetros que são interessantes para que essas algas cresçam, né, em qualidade, né, em biomassa, tá? E também identificar e caracterizar as diferentes etapas do processo de produção, né, como eu falei, a gente vai passar para vocês todas as etapas, todo o passo a passo, né, de produção de algas marinhas. Então, eu estou com material bem bacana, né, assim, a gente está na iminência, né, de realizar um projeto, tá? Inclusive, a gente está com a bolsa de extensão em aberto, tá, gente? Tá lá no site do IFES, essa oportunidade para que vocês, se quiserem entrar junto com a gente nesse projeto que a gente vai desenvolver, um trabalho com algas de extensão, eu já deixo o convite para vocês, tá? Entra lá no site do IFES, está lá nas notícias, e só preencher o formulário lá e enviar que a gente recebe para depois avaliar. E a gente tem um laboratório de extensão pesqueira, né, que é o LEPA, e a gente também está aberto aí para que, se vocês quiserem fazer parte, para a gente conseguir, de uma forma mais prática, né, a gente trabalhar nesse ramo, nesse assunto, fiquem à vontade, se quiserem estagiar, se quiserem entrar como voluntários agora, é bem bacana que vocês aprofundem o conhecimento, se vocês, de fato, se interessarem por isso, tá? E aí, claro, no final, aplicar esses conhecimentos, né, em técnicas de cultivo. Eu gostaria que vocês aprendessem sobre a biologia, a ecologia das algas, né, as dimensões sociais, ambientais, tecnológicas, econômicas, né, que elas nos favorecem, e as técnicas de cultivo para, quem sabe, mais à frente, vocês poderem realizar o cultivo de algas marinhas, né, trabalhar no cultivo de algas marinhas. Tá? Então, isso é muito interessante. E aí, como eu falei, essa nossa disciplina tem 60 horas, né, 40 de teórica e 20 de prática. Então, a gente tem essas 20 horas aí de práticas para desenvolver bastante atividades, né? A gente vai estudar sobre a ecologia, sobre as questões econômicas, sociais, a taxonomia das algas, né? A gente vai falar sobre as considerações dos cultivos, as técnicas utilizadas, os sistemas de cultivo, né? As formas de manejo, produção da estrutura de microalgas e macroalgas, né? Questão de poluição aquática e os métodos de processamento de algas, né? Assim, para elaboração de alimentos, artesanato, cosméticos e dentre outras possibilidades de produção. Então, essa vai ser os conteúdos que a gente vai estudar ao longo desse semestre, tá, gente? Ao longo dessa disciplina, tá? A gente vai trabalhar de forma PNP, tá, gente? Nesse primeiro momento, eu não vou retomar de forma presencial, eu vou continuar de forma remota, porque eu tenho uma filha de 6 meses, né? Ela é bem pequena, e ela, assim, não é frágil ainda, né? A gente não sabe como é que vai ser essa questão da contaminação, né? Lá no IFES e tudo. Então, eu decidi continuar de forma remota nesse período de outubro, novembro, e aí eu vou avaliar como é que está a situação para a gente poder, a partir de final de novembro, dezembro, é o momento para realizar as práticas, né? Então, a gente tem esse mês de teoria, esses 2 meses de teoria, e aí sim, depois a gente começa as práticas a partir de dezembro, fevereiro, a gente realizar essas dinâmicas, né? Essas oficinas, as práticas de campo, né? As atividades no laboratório, e, enfim, tentando aí, claro, sempre levar pela segurança, né? Assim, trabalhando a questão dos protocolos que já foram estabelecidos para o retorno das aulas, né? Assim, já foi liberada as aulas, né? Do retorno do ensino flexível no IFES, né? Assim, então a gente vai tentar se atentar e cuidar por esses protocolos para tentar desenvolver as práticas
mais à frente. Tá bom, gente? Então, as práticas de campo, a gente vai coletar algas marinhas, né? A gente vai identificar as algas marinhas no campo, a gente vai lá no cultivo de mexilhões, né? Que a gente tem alguma possibilidade de colocar em prática o cultivo de algas nessa região. Então, é bem interessante essas práticas de campo e eu peço que vocês participem, né? Porque são momentos ímpar, né? São momentos de grande relevância para a formação de vocês. Tá? Então, não deixem de participar quando a gente marcar, se organizem, né? A gente sempre vai marcar na sexta-feira, né? Na nossa aula, no dia das nossas aulas, tá? Sexta-feira, 7 horas da manhã, certo? As nossas atividades, elas vão estar sendo iniciadas, tá? Essa disciplina, eu pedi para condensar todas as aulas na sexta-feira, né? Para a gente focar na prática de campo a manhã toda, então a gente tem a manhã toda para poder trabalhar, certo, gente? Eu sei que se for aulas presenciais, 4 horas, né, vai ficar bem puxado, né? Fica bem puxado, né, de 7 se eu não me engano, é 7 às 11, eu acho, né? 7 às 12. Mas a gente vai dar alguns intervalos para vocês, né? Assim, eu faço alguns intervalos ao longo das aulas, e quando a gente estiver em campo, a gente poder explorar da forma mais eficiente, né? Que a gente vai ter que pegar o barco, colocar o barco na água, navegar lá para a ilha, e vai ter toda uma logística, né, que envolve essas práticas que demoram tempo, e vocês vão perceber, né, a importância da gente ter um dia específico, né, dia de sexta-feira, nossas sextas-feiras de manhã vai ser dedicadas ao cultivo de algas. E eu peço que vocês se organizem, gente, tá? Para não faltar aula. Toda sexta a gente vai estar aqui de forma online, presencial, ou presencial não, desculpa. A gente vai estar aqui de forma remota, né? Falando as aulas, tendo as aulas sincrônicas toda sexta-feira, a partir de 8 horas, tá? E aí, quando a gente for realizar as práticas, aí sim a gente faz a aula às 7 horas, tá? E aí a gente vai ter algumas atividades, né, avaliativas, né, a gente vai ter alguns critérios, né, de expressão dos conhecimentos adquiridos de forma clara e objetiva, né, as respostas em questões dissertativas e questionamentos, e a gente vai trabalhar alguns instrumentos, né, como testes teóricos práticos, resumos, questionários, trabalhos em grupos e apresentações de seminários. Então, aqui a tabela de avaliação que a gente vai desenvolver ao longo desse semestre, tá, gente? Então, eu vou fazer mais ou menos umas 5 atividades online, tá? Valendo 30 pontos. Resumos, eu vou pedir uns 2 resumos valendo 30 pontos também. E aí a gente tem um trabalho final da disciplina, né? Que é o trabalho da disciplina de cultivo de algas, que vocês vão ter que escrever um projeto, vocês vão ter que ir para campo, né? Coletar todo o material, identificar as algas, e aí apresentar esses resultados ao final da disciplina. Então, esse trabalho ele vale 40 pontos, e aí a gente vai, esse trabalho vai ficar para final de fevereiro, começo de março de 2022, para a apresentação dele. Tá? Mas ao longo das aulas, eu já vou falando para vocês como é que vocês vão estar realizando ele, como é que vocês vão estar elaborando, etc. e tal. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Até agora, o que a gente falou aqui? Para mim tá tudo bem, professor. Dúvidas? Beleza, sem dúvidas. A gente tem algumas bibliografias, tá, gente? Então, algumas bibliografias, elas só estão em forma, em papel, né, assim, livros, lá na nossa biblioteca, lá do IFES, tá? E não temos esses livros de forma online, né? Então, quem quiser acompanhar vai ter que ir lá na biblioteca e retirar o livro, tá, gente? Ou eu tenho alguns materiais, né, em PDF que eu vou utilizar também para nossa referência, tá? E eu vou postar tudo lá na plataforma Ava. Aqueles que eu achar interessante, os materiais que eu tiver em PDF, eu vou passar para vocês, tá? Mas, assim, eu tenho muita coisa, né? Então, quem quiser depois, professor, me passa os trabalhos que você tem, tá? Eu tenho bastante coisa, tá? Então, fiquem à vontade também para pedir, os PDFs que eu tenho também, bastante material, vocês vão ter muito tempo aí para ler.
esse material. Tá bom, gente? Beleza? Alguma dúvida? Dúvidas? Dúvidas? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui essa gravação, tá? Para a gente encerrar essa videoaula mais curta sobre a ementa da disciplina, e aí eu vou abrir outra, né, gravar outra para a gente começar de fato os conteúdos da unidade 1, tá? Então, até daqui a pouco.